Nesse vídeo vamos ver como construir um convex hull usando o algoritmo Quick Hull. Ele é um algoritmo bastante rápido que utiliza divisão e conquista, e a única hora que ele pode ficar um pouco devagar é em situações onde a gente está procurando, por exemplo, o convex hull e os pontos estão todos na extremidade desse polígono, né? Então ele tem que fazer todos os pontos sempre, né? Ele nunca vai diminuir a quantidade de pontos. A gente está usando a biblioteca random para gerar os pontos aleatoriamente. A NumPy a gente utiliza para fazer uma parte das contas com matriz. O Matplotlib a gente precisa dela para poder fazer os gráficos, e Math é porque a gente vai usar arco tangente, né, para poder calcular também para poder fazer as contas aqui. Então basicamente são essas 4 bibliotecas que a gente utiliza. Essa linha aqui ela existe só para poder dizer para o Jupyter que os gráficos vão ser desenhados dentro da própria página. Então vamos dar uma olhada no programa. Essa primeira parte aqui, ela gera os pontos aleatoriamente, né? A gente passa em QTD a quantidade de pontos que a gente quer e ele gera para a gente. Eu não vou me deter muito em como é que essa função funciona, não. É só porque ela vai ser só auxiliar para o nosso código. Então, vou pular esse pedaço e vou para a parte inicial do programa, para a gente seguir na sequência que está aqui. Então, o meu programa é bem simples, né? Essa parte principal do programa é bem simples. Esse pedaço, ou a gente utiliza um conjunto de pontos, que a gente fixos, né? Ou então a gente utiliza aquele método que gera para a gente n pontos num plano. No nosso caso aqui, a gente está fazendo com 25 pontos, com 35 pontos. Logo em seguida, o que a gente faz é plotar os pontos no plano, né, que é o que esse gráfico está mostrando aqui embaixo. A gente separa os pontos que foram gerados aleatoriamente lá em cima em x e y, né? Então a primeira coordenada é x e a segunda é y. Basicamente para a gente poder fazer a plotagem, porque o Matplotlib precisa que esses pontos estejam separados. Tá? Então a gente plota os gráficos, vou chamar o convex hull, ele retorna. Essa é a minha rotina de convex hull. Ela retorna uma sequência de pontos, né? Então ela recebe todos os pontos do meu conjunto e retorna todos os pontos que fazem o convex hull, repetindo 2 vezes o ponto inicial. Então ela começa pelo ponto inicial, tem a sequência de todos os pontos e termina pelo ponto inicial. Para quê? Para eu poder desenhar esses segmentos aqui. Então ele tem o ponto inicial, por exemplo, e ele vai mostrar todos os pontos, e para fechar eu tenho que
para fechar esse segmento aqui, eu faço 2 vezes o ponto inicial. Legal? Então vamos ver como é que ele acha esse convex hull olhando primeiro a rotina. O convex hull ele tem 4 passos principais, que são esses que a gente está mostrando aqui. Eu vou mostrar primeiro na figura para ficar mais fácil da gente entender como é que funciona. Então vou subir aqui, achei a figura. Beleza, todos esses pontinhos que a gente está vendo aqui, inclusive os azuis e os verdes, né, e esses laranjas, todos eles são o meu conjunto inicial. Então eu vou passar, e esse é o meu conjunto que eu estou chamando ele de S, dentro do Quick Hull. Então, o que o Quick Hull vai fazer? Ele vai pegar esse conjunto S, vai achar o ponto P e o ponto Q, que são 2 pontos extremos. Como assim extremos? Esse aqui é o ponto que está mais à esquerda do X, esse aqui é o ponto que está mais à direita do X. Tá? Então, eu achando qual o ponto que está mais à esquerda e qual que está mais à direita, eu acho então o ponto P e acho o ponto Q. E esse ponto P e esse ponto Q vão definir esse segmento de reta aqui. Esse segmento de reta, o que ele faz? Ele vai dividir o conjunto de pontos em 2 pedaços. Um conjunto de pontos que está acima do segmento e um conjunto de pontos que está abaixo do segmento. Como que eu sei quais pontos estão acima e quais pontos estão abaixo? Um método de identificar isso, eu posso calcular a distância de um ponto até o segmento PQ. Essa distância aqui, se ela é positiva, ela está dizendo que o ponto está acima desse segmento. Se essa distância é negativa, ele vai dizer então que o ponto está abaixo do segmento PQ. E com isso eu consigo então separar os 2 conjuntos. Então percebe que uma das coisas que eu tenho que conseguir... Então, o que eu já tenho que conseguir descobrir? Qual é o ponto mais à esquerda, qual é o ponto mais à direita, e conseguir calcular as distâncias. Eu vou mostrar isso mais para frente. Vamos voltar para o código do Quick Hull e a gente vai voltar depois para essa figura para a gente ver a segunda parte do procedimento, que é o Find Hull, que está aqui embaixo. Então vamos lá no Quick Hull. A primeira parte que eu faço é encontrar os pontos mais à esquerda e mais à direita. Isso é simples. O que eu faço? Eu uso Sorted e mando ele ordenar pelas coordenadas de índice 0, ou seja, eu mando ele ordenar por x. Ordenando por x, eu posso pegar o primeiro ponto do conjunto ordenado e o último ponto do conjunto ordenado, e eu sei que o primeiro ponto é o da esquerda e o último ponto é o da direita, então eu consigo achar P e Q. Já sei que esses 2 pontos estão no Convex Hull, então é isso que eu faço aqui. Acrescento os 2 pontos no Convex Hull. Eles são meus 2 primeiros pontos que fazem parte do Convex Hull. E aí eu uso uma função que eu vou mostrar mais para cima, que é essa Separate Sets. Ela recebe então o ponto PQ, né, que vão definir aquele segmento, e o ponto S. Por que eu fiz isso aqui como uma função? Porque a gente vai ver mais para frente que eu vou precisar de calcular isso algumas vezes à medida que o algoritmo vai ser executado. Então, minha função ela retorna quais são os pontos que estão acima em S1 e quais são os pontos que estão abaixo em S2. Né? Então, aqui eu já consegui achar PQ, S1 e S2. Então tá, então já consegui as 3 pedaços, as 3 partes que eu já tinha mostrado naquela figura.
né, que me permitem começar o algoritmo. E daí, o que eu posso fazer? Eu posso recursivamente considerar agora que eu tenho uma reta P e que eu tenho pontos acima, e agora eu vou calcular o Quick Rule para essa parte de cima, da mesma forma que eu vou calcular o Quick Rule para a parte de baixo. Então, essa próxima etapa, que eu chamo pelo Find Rule, ela vai fazer exatamente isso. Vai calcular nessa primeira linha os pontos que estão acima, na segunda linha os pontos que estão abaixo. Para eu poder usar o mesmo procedimento, que é considerar todos os pontos acima do segmento, né, quer dizer, todos eles com distância positiva, eu faço a inversão do segmento aqui. Então, no primeiro eu estou calculando P e Q e os pontos que estão acima. E no segundo eu estou calculando Q e P e os pontos que estão abaixo, mas como eu inverti o meu segmento, essa distância aqui também vai ser positiva, então eu consigo usar o mesmo procedimento para os dois. Tá? E o meu procedimento então altera esse quarto parâmetro, que é o Convex Rule, né? Quer dizer, ele vai inserindo os pontos adicionais no Convex Rule. E, por último, eu faço aquilo que eu disse para vocês, que é repetir o último ponto no final da lista do Convex Rule, só para ficar mais fácil de eu plotar aquele conjunto de segmentos, porque aí eu sei que eu tenho que pegar o primeiro ponto e o segundo ponto, isso é um segmento. Aí eu pego o segundo e o terceiro, sei que é outro segmento. O terceiro e o quarto, sei que é outro segmento. E quando eu pegar o quarto e o último, eu sei que isso aqui é um segmento, só que esse último segmento aqui, esse aqui é o primeiro ponto de novo, então eu fecho o meu Convex Rule, né, aquele conjunto de segmentos que eu estou mostrando. Bom, então agora já sei como é que eu fiz a parte do Quick Rule, que é achar o ponto P, achar o ponto Q, separar o conjunto que está acima e separar o conjunto que está abaixo. E aí vou fazer recursivamente, calcular o Convex Rule dos pontos que estão acima de P e Q, né? Quer dizer, eu vou achar, por exemplo, esse Convex Rule aqui. Minha reta ficou linda. E depois eu vou achar a mesma coisa, só que no segmento de baixo. Então, aqui está a primeira parte da iteração, aqui é a segunda parte da iteração, que é mostrada lá no Quick Rule. Então, vamos entender agora como é que vai funcionar o Convex Rule. Para eu achar o Convex Rule, o ponto mais importante é localizar esse ponto C. E o que é esse ponto C? Ele é o ponto mais distante desse segmento. Então, eu tendo achado esse ponto C, imagina que eu já tenho esse ponto C. Então, eu já consegui achar o ponto mais distante do segmento. Que, na verdade, eu já devo saber, porque aqui ele separa esse código aqui embaixo, que é o que separa os conjuntos. Uma das coisas que ele faz é calcular as distâncias todas. Então, eu vou mostrar aqui para cima como é que essa distância é feita. Então, imagina que eu já tenho esse ponto C. Se eu já tenho esse ponto C, o que agora eu vou fazer? Eu sei que esse ponto C, ele também está no Convex Rule. Então, agora, esse ponto C, ele define para mim dois outros segmentos. PC e C e Q. E esses segmentos vão definir para mim dois conjuntos muito importantes, que são o conjunto dos pontos que estão acima de PC
e os acima de CQ. Os que estão abaixo não importa. Vê pelo desenho, né? Eu não vou provar aqui que é isso mesmo, mas assim, pelo desenho já dá para ter uma intuição. Todos os pontos que pertenciam a S. Deixa eu apagar aqui, só lembrar então. O ponto que vai para o conjunto de pontos que vai para o find who são esses pontos aqui. Eu tendo definido esse segmento, esse ponto que está, os pontos que estão para cima aqui, a gente vê, né, visualmente a gente percebe que eles que eu devo achar algum ponto ali dentro que faz parte do convex hull. Em compensação, os que estão para baixo desse e para baixo desse segmento, que são esses pontos aqui, eles já estão dentro do meu convex hull, então eu não preciso me preocupar com eles mais. Então por isso que eu estou falando que os segmentos, os conjuntos importantes são os conjuntos que ficam acima de PC e acima de CQ. E com isso, eu já achei a recorrência de novo. Se eu fizer, considerando agora PC, eu posso chamar find who usando o conjunto S1. Da mesma forma que se eu fizer CQ, eu posso fazer a busca agora no conjunto S2. E aqui também a gente percebe um pouco por que o algoritmo fica rápido. Porque quanto mais pontos tiverem dentro do convex hull, mais rápido, né, vai ser, porque menos pontos vão ter nos conjuntos externos, né, nos conjuntos que eu vou ter que procurar a cada iteração. É por isso que ele de forma geral ele é rápido. Então vamos ver como é que funciona aqui o find who. A primeira coisa que eu olho é se o conjunto S que está sendo passado, se ele está vazio. Se ele está vazio significa que eu não tenho que procurar mais. E isso pode acontecer, porque eu posso ter achado um conjunto, um segmento, e ele já é a borda do convex hull, porque não tem nada aqui, né? Tem 0 itens aqui, e os pontos realmente só estão na parte que seria a parte inferior. Então isso aqui pode ocorrer, ele já sai, significa que ele não tem que fazer conta nenhuma, e pronto. E aí, o que é meu algoritmo? Eu tendo o segmento, onde eu tenho vários pontos, eu vou fazer uma iteração, que é essa parte que está aqui, onde eu vou procurar em todo o conjunto, né? Vou olhar todos os pontos do conjunto. Lembra que S é nesse caso aqui, S é o conjunto desses pontos que estão acima de PQ. E eu vou testar. Então, para cada elemento X do conjunto, primeiro, se ele é igual a PQ, por acaso eles podiam ser, se forem eu não vou fazer nada, eu pulo os dois, para isso que tem esse contínuo aqui. E se o X não for igual nem a P nem a Q, o que eu faço é calcular a distância, verifico se essa distância é maior do que a que eu já tenho. Como eu sei que todos os meus pontos são positivos, eu já comecei com a distância negativa, eu garanto aqui então que o meu primeiro ponto que existir já vai ser calculado, e eu guardo então qual que é o ponto mais distante. À medida que eu for caminhando aqui, sempre vai ter guardado nessa variável qual é o ponto mais distante, e eu atualizo então aqui o valor da distância, né, para que agora o próximo ponto que aparecer, ele tem que ser maior do que essa distância aqui, para poder ser incluído como sendo o ponto mais distante. Se eu não achei nada, eu retorno, quer dizer que não tem nenhum ponto no quick hull. Por quê? Porque eu posso ter achado PQ e todos os meus pontos estão na mesma reta. Então, aí nesse caso,
eu também não vou ter ponto novo para acrescentar no Quick Rule. Bom, e aqui começa a parte realmente onde eu já achei, onde existe um ponto mais distante. Então esse ponto é o ponto C, eu sei que ele é o ponto C. Eu localizo aonde estão PQ na minha lista no Convex Rule e vou inserir o C como fazendo parte do Convex Rule entre P e Q, porque eu sei que ele vai entrar dentro do PQ. Quer dizer, se não tiver mais ponto, eu sei que meu Convex Rule é exatamente PCQ. Se tiver um ponto adicional, quando eu for fazer a iteração, o que ele vai fazer é tentar inserir entre P e C e assim por diante. Então eu consigo garantir sempre que inserindo no meio, eu vou mantendo o Convex Rule na sequência correta. Bom, então localizei o C, achei a posição que eu tenho que inserir no meu array do Convex Rule, insiro o ponto C dentro do Convex Rule, porque eu sei que ele faz parte. E agora aqui eu faço o que eu mostrei na figura, que é, eu uso a mesma função, onde agora ela vai separar. Deixa eu desenhar aqui de novo. Que ela vai separar o conjunto dos pontos, e esse aqui eu estou chamando de S1, dos pontos que estão acima de PC, eu estou chamando esse ponto de S1, e dos pontos que estão acima de CQ, e esse aqui eu estou chamando de S2. Então ele calcula S1, S2. Nota aqui que eu estou desprezando toda a parte que está de baixo, porque esse pedaço aqui não importa para mim, porque eu sei que ele não vão estar no Convex Rule mais. E tendo separado então S1 e S2, eu agora vou executar nos dois conjuntos, nos dois subconjuntos que eu identifiquei, que é os pontos acima de PC. Então eu faço a busca de novo usando S1 e PC, e os pontos acima de CQ. Então eu faço os pontos de S2 e uso o segmento CQ. Então vamos dar uma olhada agora como é que o Separate Sets faz. Ele é um procedimento simples, vocês já devem até ter imaginado como é que ele funciona. O que eu faço? Eu inicializo dois conjuntos vazios, porque no início eu não sei. Faço uma varredura em todos os pontos de S, é o que esse for está fazendo, então ele está pegando todos os pontos de S. Aqui eu já estou desprezando o ponto P e Q, se por acaso eles estiverem dentro de S, então eles não vão ser inseridos. Calculo a distância com uma equação que ainda vou mostrar, mas imagina que se eu tivesse algo que me desse a distância entre PQ e o outro ponto que eu estou testando, então eu tenho PQ, eu tenho um ponto X, e o que essa função me faz é calcular essa distância aqui. E aí ele vai ver, se a distância for positiva, ele insere em S0. Se for negativa, ele insere em S1, que era o que a gente estava querendo. E aí como é que eu calculo essa distância? Eu uso uma fórmula da álgebra linear, que dados 3 pontos, 3 pontos no plano, que é P, Q e X, ele considera que isso aqui é uma reta e ele calcula a distância da reta. Para ele fazer esse tipo de coisa, dá essa equação que a gente está vendo aqui, dá essa equação que a gente está vendo aqui. E aí o que a gente tem que fazer então é só transformar
do nosso formato Python, né, para fazer essa conta aqui. Ela é uma conta relativamente simples, né? Aqui eu estou recebendo então os 3 valores. O índice aqui equivale ao mesmo índice que vocês estão vendo na fórmula lá. Então, a diferença que eu tenho, que por exemplo, meu P2, ele é igual a x2, y2. Né? Então, para eu pegar o valor de x2, eu tenho que pegar P2 de 0, que vai ser o x, e P2 de 1 vai ser o y. E assim por diante para os 3. Né? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é a transposição lá para cima. Eu calculo então aqui no n é meu numerador, o d é o denominador, e retorno então a divisão, né, do numerador pelo denominador. E pronto, né? Eu tenho então minhas distâncias calculadas e aí eu consigo fazer o meu programa funcionar. Ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado.